Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou Renata Borgiato. E eu sou a Fabiana Silva e esse é o nosso episódio do Mulheres de Esperança. Vamos conversar hoje sobre crescer com os filhos. Será que durante a jornada dos filhos é apenas eles que crescem, Rê? O que você acha? Bom, de estatura chega uma hora que para, né? Agora, aquele crescimento que a gente tem que se reinventar é um negócio que não para nunca. Não para nunca. E aí as coisas vão acontecendo, né? Nós pais aí vamos sendo forjados aí nesse período, vamos aprendendo também como ser pais, então o crescimento é dos dois. E essa é a parte boa, né? Porque teu filho nunca vai deixar você ficar do mesmo jeito. Ele vai exigir que você se reinvente, que você amadureça, que você possa estar junto com ele para ser bênção na vida dele, né? E eu espero que esse episódio seja bênção na tua vida. Então, vem pra cá. Estamos em mais um episódio do Mulheres de Esperança. Seja muito bem-vindo. E hoje nós teremos a participação aqui de mais uma vez o nosso querido pastor João Paulo Gouveia, que vocês conhecem, que já é da casa do Mulheres de Esperança. Da casa é barato, né? Barato é da casa. E ele vai conversar com a gente, então, sobre esse papel aí dos pais que crescem junto com os filhos, né? E aí eu fiquei lembrando de que eu tenho várias amigas com filhos pequenininhos, né? Ou na fase aí dos 3, 4 anos, que também é uma fase deliciosa, né? A gente tem as meninas que estão crescendo e às vezes o nosso desejo, eu falo, é botar numa caixinha com a tampa para eles não crescerem, né? Para eles não mudarem, para a gente não ter novos desafios e para a gente ficar com esse período gostoso que eles estão vivendo, né? Mas, pastor, quão nocível é para o relacionamento, né, de filhos com os pais e principalmente para eles, para as crianças, para os filhos, a gente não permitir que eles amadureçam. Isso é um problema. O problema é quando os pais não amadurecem, né? Isso também acontece muito. Eu acho que a maturidade vai mostrando pra gente que os filhos têm que crescer e ir embora, pra dar paz pra gente também, né? Tem uma crônica do Mário Prata, vocês podem procurar, tem na internet, aí o título é Filho é bom, mas dura muito, né? E é fantástica a crônica dele, é muito boa. Vocês precisam ler, é muito legal de ver. E realmente eu penso assim, tipo, dura demais, né, a coisa. Acho que a gente precisa entender momentos deles, eles precisam avançar. Então você vê, eu já estou passando agora por uma adolescente, né, uma pré-adolescente para adolescente, e é a mesma coisa. Então, todas elas passaram aqui, então vai beijar, ai, credo, que nojo. Aí quando chega na adolescência, beija e fala, meu, é muito legal, né? A outra também, tá? Do meio, a mesma coisa. Ai, que nojo! Aí você vai lá, beija e fala, que delícia, esse negócio aqui é legal. Agora eu tô com a outra falando, ai, que nojo, mas já tá assim, será? É a mesma coisa, a gente vai vendo que esse crescimento e de um crescimento que seja maduro é o que vai trazer orgulho para os pais, de que a gente fez um bom trabalho, de que a gente está fazendo um trabalho que edifica. Num episódio lá atrás que a gente fez, né, a gente também falou sobre isso e eu falava assim, não, a relação que a gente tem com eles, entender que nós somos construtores de templos. E que esse templo espiritual, que são os nossos filhos, eles precisam crescer. Crescer sempre. Eles sempre precisam crescer, sempre precisam ir para frente. Geralmente os pais são egoístas, os pais são saudosistas, os pais são ensimesmados, então eles querem essas coisas para eles. Quando a gente faz isso com os nossos filhos, a gente priva eles de serem saudáveis. E cada vez mais eles vão ser doentes por causa da nossa doença, que é mantê-los dentro de uma síndrome que na psicologia é a síndrome de Peter Pan, né? De mantê-los ainda infantilizados. Não, eles precisam crescer e eles precisam passar intensamente por cada fase do crescimento deles, e a gente vai observar isso, ser sensível. Em alguns momentos a gente escolhe, outros momentos eles escolhem a partir da própria intelectualidade, da construção intelectual deles, permitir que eles cresçam. Filhos precisam crescer e ir embora de casa.
Hoje a gente está segurando nossos filhos até 30 e poucos anos. Isso é uma doença. Isso não pode. Filhos precisam crescer e casar. Eu estou cada vez mais convencido com o texto bíblico do Salmo, que diz assim: filhos são como a flecha na mão do arqueiro. Filhos da juventude, ele diz, são como flechas na mão do arqueiro. Cada vez mais eu acho que casamento ele deve ser feito quando são jovens e eles devem ter filhos, entendeu? Por quê? Para evitar a lacuna de gerações. Porque eu já não consigo entender muito bem como é a geração da Clara. Entendeu? Quer dizer, ela nasceu em 2010, eu sou de 72. Quer dizer, quando ela nasceu, quantos anos eu já tinha? Você entendeu? 38 anos, quase 40. Quer dizer, a gente é de outra geração, longe uma da outra. E tem expectativas e tem perspectivas que a geração dela é muito aguda, que eu já não consigo perceber. Imagina, a Marjorie é 6 anos mais velha que eu. Você entendeu? Imagina ela tentando entender a cabeça da Clara. Já não dá para a gente fazer isso. Então é necessário que os filhos cresçam, que os filhos amadureçam, casem e que saiam de casa. Vão construir sua própria família. Entendeu? Vão caminhar para construir sua identidade familiar e seguir o jogo. Isso é saudável. E mesmo fora de casa, né? Porque às vezes, quando a gente casa e a gente vai viver a nossa vida, tem assim uma dificuldade da gente conseguir realmente cortar esse cordão umbilical. Né, a dependência dos pais, do cuidado dos pais sobre a nossa vida ainda, né? E os pais precisam também querer crescer nisso, né? Entender que é um novo momento, né? De que o filho precisa, então, sei lá, abrir a geladeira e falar assim: eu não fui no mercado, não tem nada para eu comer, e, né? Se eu não cuidar da roupa, ela não vai limpa para a gaveta, né? Para o armário. Não é um ambiente, porque parece que tem uma linha assim muito tênue dos pais quererem sim participar, ajudar, não, pode deixar que eu faça, eu cuido disso aqui, mas também exercer um zelo e um poderio. Um camarada sai de casa e não sabe fazer feijão, não sabe fritar um ovo. É uma vergonha para os pais, entendeu? Um filho que não sabe se virar, que não sabe lavar roupa. Entendeu? Então eu me lembro quando, e aí não é vergonha para minha mãe também nesse sentido, mas que eu comecei a perceber assim muito da importância da minha mãe, do meu pai, as coisas quando eu saí de casa, que eu comecei a falar, a louça não se lava sozinha, minha roupa não fica cheirosa de boa. Eu peguei, eu saí de casa um ano antes de me casar, né? Fui morar sozinho. Na verdade, dividi uma casa com um amigo, e aí eu coloquei a roupa no tanque. Porque falou, não, tem que deixar de molho. Eu acho que demorou uns 15 dias, mas eu lembro de ter colocado, eu não me lembro o que era, tipo alvejante, alguma coisa assim para não sei o quê. Misturou todas as cores no final. Não, misturou as cores não. Eu peguei a calça jeans. A hora que eu levantei ela assim, caiu a coisa, eu fiquei segurando a borda da calça assim, ela caiu, estava derretendo a calça. Você entendeu? Eu saí uma vez de casa, fazer feijão, meti a panela, não fechei a pressão. Essa foi a vantagem. Quando eu cheguei na casa, eu achei assim, entrou alguém na casa. Porque eu olhei assim no corredor e vi que estava ligada a luz da cozinha, que o fogão estava ligado. Tem alguém aí, tá cozinhando, vagabundo. Miserável. Tá fazendo a janta pra gente, fazendo vamos a esperar. janta. Eu cheguei lá, olhei dentro da panela, tava o feijão, os grãozinhos, tudo queimado lá dentro. Porque ele já deve ter, secou a água, queimou o negócio, saiu a fumaça, já não tinha nem fumaça mais para queimar o negócio. Ficou lá o dia inteiro, até a noite, porque eu fui para a igreja depois, tudo. Ficou lá. Aí você começa a perceber assim, peraí, se eu não me virar para fazer as coisas, não vai ter quem faça. Eu sempre tive uma mãe super protetora, né, que ama os filhos, que faz tudo pelos filhos. Mas a gente precisa aprender que eles precisam amadurecer. E a gente precisa amadurecer para deixar os nossos filhos amadurecerem. Com saúde. Você entendeu? Então, uma hora eu levo a Alice para o ponto de ônibus ou carona, outra hora eu deixo ela ir a pé. Na maioria das vezes. Vai a pé, vai trabalhar, quer crescer, né? Cresce lá. Entendeu? Eu faço isso. A Clara já está assim, posso voltar de ônibus? Eu tô, opa, beleza.
Você entendeu? Da escola, massa, vai voltar de busão, já vai me liberar. Entendeu? A gente precisa crescer junto com os filhos nesse aspecto, de deixá-los amadurecer. Mas eu também quero ressaltar que isso é porque é a terceira, né? Porque na primeira foi sofrido deixá-la voltar de ônibus, vai, a primeira vez. E não é algo assim que vai sendo processual pra gente também? a Gabi. É um processo, mas você precisa ter essa consciência de que isso precisa acontecer. Então eu me lembro assim, tá bom, Gabriela, vamos lá, né? A gente voltou do Piauí, a gente pôs as meninas para terminarem a escola perto, a gente voltou para perto das escolas que elas tinham porque era o último semestre da Gabi, então a gente protege isso, é o último semestre, vou botar numa escola nova, até se adaptar, pô, vai ser reprovada, vai ficar ruim. Então botamos ela na escola que ela já conhecia, foi para os colegas que ela já conhecia para terminar aquele semestre. Colocamos ela para fazer cursinho, então ela ia sozinha para o cursinho. Então, o que eu fiz? Vamos lá, filha, vou levar você pro cursinho. Então, eu ensinei ela a ir, fui de carro, tá vendo? Vai passar por aqui, vai não sei o que lá, voltei. Pegamos o ônibus, nós vamos lá, vai passar por esse ponto, presta atenção nesse negócio, presta naquele, vai descer naquele ponto. Tudo bem, filha? Beleza, atravessa a rua assim, entendeu? Entendeu. Você acha que passou ou acertou sempre o ponto que tinha que descer? Não acertou sempre. Claro que não, porque ficava lá desatenta, porque você tá no carro com seu pai dirigindo, você tá de boa, ou então andando com alguém que te diz como fazer. Agora, pô, eu tenho que prestar atenção, senão eu vou andar uma quadra a mais, eu vou descer num lugar que é ruim, então eu tenho que prestar atenção. Aí a Gabriela foi fazer faculdade, voltava à noite, eu fiz a mesma coisa. Fui de carro mostrando para ela, depois fui de metrô, depois fui de ônibus, fui mostrando para ela todos os aspectos. Ó, aqui tem que tomar cuidado, ali tem que fazer isso e tal. Ficava em casa esperando ela vir, você entendeu? Ela vinha, eu ia buscar no ponto. Aí eu comecei assim, Deus falando assim, não, deixa ela vir. Aí eu, não, mas e se bem no dia que eu não fui, né? Acontece alguma coisa. À noite, é perigoso. Não. Outro dia a gente estava sentado na mesa trocando ideia, ela falou, morrer de medo de apanhar na rua, de ser roubada, de ser estuprada, de não sei o que lá, eu morria de medo, mas ficava esperta, né? Ficava olhando pro lado assim, para não ser pega de surpresa. Só pode acontecer isso se os pais derem espaço para o amadurecimento das filhas. Mas foi muito interessante você falar que esse espaço vem depois de todo esse pegar pela mão e conduzir. Você prepara o filho para a maturidade. Você não simplesmente dá de ombros e deixa depois que ele saiba fazer sozinho. Ah, não amadureceu. E você também não, porque você não deu condição suficiente de ele ter segurança para se expor, né? Agora, JP, na sua fala, né, quando você comentou dos pais muito em si mesmados, né? A gente vê que quando eles são pequenos, a gente é tudo pra eles, né? Então, assim, o pai é o super-herói, a mãe é a melhor, é a mais bonita, você pode estar daquele jeito, você tá lindo e tal. E depois eles vão crescendo e vendo que não é bem isso, que você é só um ser humano imperfeito. Mas aí, JP, pensando nessa questão de que os pais não podem ser inseguros, porque vai mudar, vai transformar a relação. Mas não é porque vai perder isso onde você é tudo para o teu filho e de repente ele vai ter em você um exemplo, mas não vai correr para você. Talvez ele vá perguntar para você depois que já perguntou para os amigos, né? Como que a relação ainda pode ser próxima, ainda pode ser boa, pensando no teu exemplo de vida, tá? Como que você estabeleceu conexões, mesmo que tenha perdido esse começo ali que é tão, né, tão gostoso você poder ser tudo para o seu filho, mas você saber que ele ainda vai correr para você, para perguntar o que ele deve fazer. Então, vamos lá. A questão é muito racional, a priori, né? Eu lembro do meu pai dizendo assim, filho, você nunca repreenda seu filho por causa de você, entendeu? Você repreenda e discipline seus filhos por causa deles, porque você quer edificá-los. Então, tudo bem. Exemplo. Sento lá, cansado, chego do trabalho, detonado, quero assistir televisão, quero assistir o jornal. Então, que é uma coisa chata, de homem adulto, principalmente, né? E que é uma delícia, entendeu? Aí eu sento lá para assistir. Criança tá aí brincando aqui, jogando os Lego para cima. E chamando a atenção do pai, e tentando chamar, longe. fazendo aquele negócio todo. Aí você, eu chego cansado, quero ter paz para assistir, chuta o moleque para lá, quebra o castelinho de Lego que ele fez, ficou o dia inteiro juntando lá um quebra-cabeça para te mostrar, você chuta aquilo, fala, vai, sai daqui, moleque, manda ele embora pro quarto de castigo. Você não fez isso por causa do seu filho, você fez isso por causa de você.
Ou você arruma um lugar adequado para ele brincar, ou você arruma um outro lugar para assistir o seu jornal, já que isso é tão importante para você. A gente precisa aprender que na nossa relação com os filhos, não é necessariamente a minha cabeça que vale, os meus desejos que valem, a minha coisa que vale. Vale o que é importante para a edificação daquele filho. Você vai ver que Deus trata a gente assim. Em certos momentos, Ele permite que a dor demore para ser resolvida. Em outros momentos, Ele resolve rápido. Em outros momentos, Ele vai te dar muita paz. Porque Ele sabe, por causa da maturidade desse ser maravilhoso que ele sabe que existem momentos e momentos. Então, tem momentos que você vai ser mais duro ou mais flexível. Você precisa entender momentos de que a coisa precisa ser racional. Eu não tenho uma relação com meu filho a partir dos meus traumas, a partir dos meus desejos. Eu tenho uma relação com meu filho a partir dele. Percebe? Então não é uma carência. Tem gente que é carente, porque é muito carente dos pais, eles aplicam isso nos filhos e se apegam aos filhos de tal maneira que os filhos ficam doentes. Porque eles não podem suportar isso. Quer dizer, não, vai lá resolver esses problemas. Chama um terapeuta, toma remédio. Né? Vai orar o dia todo na igreja, mas deixa os filhos avançarem. Porque a gente não consegue perceber esse tipo de coisa. E aí a gente sufoca os filhos, porque não dá espaço para eles crescerem. Esse espaço é importante. Eu falava com a Fabi, né, há umas semanas atrás, né, que uma das melhores coisas que eu posso dizer só agora foi ter perdido o primeiro bebê, porque eu tenho certeza que eu seria essa mãe super, porque era algo que eu queria tanto, e foi logo depois que a gente casou, e certeza que eu seria essa mãe que ele vai suprir aquela lacuna, aquele desejo, e daí depois que eu pensando, sei lá se eu vou ser mãe, já nem sei, porque o tempo foi passando e tudo mais, Deus foi tratando tanto, cuidando tanto, que é aquela coisa... Agora eu vou olhar a partir do que eles necessitam, né? E não de nenhuma carência. Mas assim, Deus vai forjando a gente, né? No processo de maternidade, quanto Ele forja a gente, né? Forja. É que a gente não vem como não vem muito. manual, né? Não vem. E eu nem gosto daquela frase que quando nasce um bebê, nasce uma mãe, porque eu acho que não nasce assim. A gente... muitas vezes olha e fala assim, eu não sei o que fazer com essa pessoa, né? Eu não sei, como que cuida? Como que eu vou viver dos aprendizados dos outros, daquilo que eu aprendi com a minha mãe, ou daquilo que eu vou construir a partir de agora, né? Porque às vezes você vem de uma questão assim também, né? Dos seus próprios relacionamentos com a sua família, de algo talvez assim muito difícil, muito super protetor. E aí você fala, como é que eu vou agir diante de agora da minha maternidade com o meu filho, né? Será que eu vou viver do mesmo jeito, né? Meu esposo, por exemplo, ele foi uma pessoa que foi muito corrigido pelos pais, né? Irmão mais velho, igual Todo Mundo Odeia o Chris, como a gente comentou em um outro episódio. Então, ele foi corrigido pela avó, pela mãe, pelo pai, por todo mundo, várias vezes e tal. E, às vezes, eu percebo um pouco dessa postura nele, né? E aí eu falo, seu pai é seu pai, você é você. Precisa analisar de outra forma, porque você está lidando com um novo relacionamento, né? E é importante você cuidar desse relacionamento com o filho. A gente precisa também olhar esse tipo de sistema. Meu pai é meu pai, e olhar racionalmente para o meu pai. De entender que em certos momentos ele é meu herói, em outros momentos ele é meu bandido. É a música do Fábio Júnior, né? Você é meu herói, meu bandido, né? Porque é bem isso mesmo, você entendeu? As pessoas, assim, já ia cantar e chorar, a gente ia ficar aqui chorando, cantando Fábio Júnior, né? Mas a grande relação é essa. A gente precisa deixar isso claro para os filhos. Em alguns momentos, e vou dizer mais, muitos momentos eu criei dores nos meus filhos, minhas filhas, intencionalmente. Eu sabia que ia criar uma dor no coração dela. E mesmo assim, por causa dela, para edificá-la, para amadurecer, para ensinar. Vai acontecer, vai ser assim. É aquela coisa de vai tomar vacina, entendeu? Mas vai doer, vai doer sim, vai doer. Mas o senhor vai fazer isso, o senhor não me ama? Amo, por isso que eu estou fazendo. E vai doer. Tudo bem, segura na minha mão aqui. Mas vai doer, tudo bem? Ah, mas pai, eu não quero. Eu sei, filha, que você não quer. O pai também não queria. Mas vai ser bom para você. Tome,
entendeu? As meninas até falam, vai tomar, né? Quando essas coisas, vai. Porque é assim, a vida é feita dessa gangorra emocional, dessa gangorra de dores e alegrias. A vida é feita disso. Se a gente não prepara nossos filhos para essa gangorra, eles vão ser infelizes o resto da vida deles. Eles vão ter patologias que são agudas, profundas, intensas, que possivelmente isso vai governar a vida deles durante muitos anos. Ai, que gostoso tá esse papo. E se você também tá gostando, então fica aqui que a gente volta já já. Voltamos então com esse episódio sobre o crescimento dos filhos. A gente já foi tão edificado e já aprendemos tantos aqui, né, Rê? Muito. Começamos a reavaliar, às vezes, né, algumas posturas, alguns pensamentos que a gente tem. E realmente, eu acho que para a mãe é muito difícil, né, essa questão da proteção, de acompanhar todas as fases. Não, eu preciso estar presente com ele ali. E às vezes, né, tem aquela fase que o filho, mãe, tá tudo bem, não precisa. Não, mas eu preciso, eu quero estar, né? E a gente sente, às vezes, essa necessidade de estar presente fisicamente o tempo todo com eles, mas é importante deixar eles voarem, né? Pastor, o que a Bíblia nos orienta sobre esse papel dos pais, de criar eles de forma sábia, né? Essa questão das fases, do casamento, das escolhas, do curso a ser feito, dos caminhos que eles vão seguir e como a gente deve se ver nesse relacionamento. Porque às vezes a gente olha alguns relacionamentos de pais e filhos que parece que os dois têm a mesma idade. A gente não consegue perceber muito bem ali quem é o pai e a mãe, quem é o filho. Como que a gente deve se ver nesse relacionamento? Bom, primeiro a gente pode pegar o caso, por exemplo, de Absalão e Davi, né? Esse é um caso crônico, assim, de um pai que, apesar de ser o homem segundo o coração de Deus, Davi foi um péssimo pai, péssimo marido, né? Ele foi muito ruim. Então, é tão legal isso na Bíblia, porque não tem um perfeito lá. Tirando Jesus, tira Jesus, pega o resto. Um autorizou a morte lá, né, de Estevão, o outro é um traidor. Lá no Antigo Testamento, o cara é rebelde, bate 2 vezes na pedra, né? O outro constrói uma serpente lá no deserto, o outro quer o bezerro, né? As coisas assim, né? Esse Davi é um cara exatamente complicado. Se você prestar atenção na história dele, você tem um pai extremamente ausente, pouco intencional, que tinha muitas boas intenções para com seus filhos, mas ele não era intencional. Apesar de ter intenção, ele não tinha ação na direção dos filhos. Absalão quer dizer Absalom, é o pai de paz. Alguém que dá um nome desse para um filho não é um cara que deseja uma coisa ruim para o filho. Bom, né? Ele deseja coisas boas para os filhos. Mas um filho dele chamado Aminon resolve estuprar a irmã, Tamar. Era a única filha de Davi, né? E ela é estuprada então pelo irmão. Davi fez o quê? Nada. Ele não chamou Tamar para falar, vem cá, filha, puxa vida, vamos reconstruir. Ele não chamou Aminon para falar, meu filho, o que você fez? Tome aqui, plau, né? Você é louco, o que você está fazendo? Quem toma as rédeas de uma ação na direção dos dois é Absalão. Só que Absalão, com o coração cheio de amargura, cheio de ternura pela irmã, pelo que aconteceu, a tragédia, e ele é cheio de ódio pelo irmão. Então ele pede para o pai, posso levar o meu irmão Aminon? Olha, e Davi sabia que tinha uma coisa errada ali. E o que ele faz? Ele fala, não, vai junto com os seus irmãos, porque ele terceirizou. Ele falou, bom, se ele estiver junto com os irmãos, ele não vai fazer nada contra o irmão, você entendeu? E o que ele faz? Deixa os dois, sai para caçar longe, no meio da floresta com Aminon e mata Aminon. Foge. O que Davi fez? Continuou não fazendo nada. Inclusive, Absalão tem uma filha e põe que nome? Tamar. Para mostrar para o pai que ele seria um bom pai de paz. Coisa que o pai dele não faz. Ele bota o nome da filha, você entendeu? Que é o mesmo nome da irmã. Para deixar muito claro que ele vai ser um bom pai, que o pai dele nunca foi um bom pai. Percebe? Essa relação é muito complicada. Esse cara depois, ele vai ao encontro do pai, que o pai manda chamar ele, e muito possivelmente ele está esperando agora, meu pai vai me pegar. O que Davi faz? Dá um beijo nele.
A maioria dos pais são tão omissos, você entendeu? São tão não intencionais com os seus filhos e não agem com amor na direção dos filhos, que acham que resolve com um beijinho, com um afagar à noite para a criança dormir. Filhos de verdade são repreendidos pelos pais. Pais verdadeiros repreendem seus filhos, dão o que eles precisam para crescer e amadurecer. Percebe? É essa relação que precisa ter. Em alguns momentos é beijinho mesmo, em outros momentos é palmada na poupança, em outros momentos é voz grossa, falando: o que você está fazendo? Tá maluco? Castigo. Esses limites, você entendeu? Davi nunca fez isso. Absalão então monta um golpe de estado, tira o pai de lá e faz uma orgia com todas as concubinas dele no alto do palácio, para expor a vergonha do pai, o pai ausente que ele é, o rei medíocre que ele estava sendo naquele momento, como um rei da sua própria família. A falta de liderança dele destrói como pai, tudo. né? Davi então volta para lá, junto com Joabe, tudo, né, para retomar o palácio e o poder do reino. Absalão foge, prende os cabelos numa árvore e os caras matam ele com a espada. E aí ele chora, amargurado. Se tem uma coisa que a gente precisa entender é que se eu não chorar com os meus filhos quando eles são pequenos, e aí precisa entender uma coisa, quando eles são pequenos, o tempo do choro é curto, ele tem tempo para acontecer. Eu choro com eles aqui porque eu preciso repreendê-los, então eu choro e sofro com eles pequenos porque dou limites para eles, você entendeu? Mas aquele choro acaba ali. Quando eles são adultos, o choro não acaba, ele não tem mais prazo para terminar, porque os filhos não vão conseguir sair dessa roda gigante de desgraças e de tragédias, e a gente vai chorar até a morte dos nossos filhos. Quando Paulo, em Efésios, ele fala: pais, não levem os seus filhos à ira, a gente está pensando que é deixar o seu filho revoltadinho. O que deixa o filho revoltado é não ter limites. Se ele não sabe qual é o limite e ele avança o limite, você traz ele de volta para o limite, aí ele fica irado, porque ele fala: não tenho limites. É assim que funciona. Por isso que o texto de Paulo é: pai, não levem os seus filhos à ira, antes educa eles na disciplina, dá para eles limite. O que traz tranquilidade para as crianças, traz equilíbrio, paz, entendeu? É limite. Os pais precisam entender isso, que esses limites precisam acontecer. Agora, na grande maioria das vezes, os pais são mais infantis do que as crianças, porque são mais carentes do que elas. Meu irmão, se você é carente de um monte de coisa, não tenha filhos. Vou dizer a verdade para você, não tenha filhos. Porque a gente não vai poder suprir as nossas carências com os nossos filhos. Eles não merecem isso. Eles merecem pais maduros, eles merecem pais sensíveis, que sabem disciplinar quando precisam disciplinar, dar carinho quando precisam dar carinho, serem duros quando precisam ser duros, são intencionais, intensos naquilo que fazem. Aí os filhos começam a entender que os pais não são super-heróis, que eles são falhos. Mas ainda assim, outro dia, foi uma das coisas mais bonitas assim que o Douglas estava lá em casa, Gabi, todo mundo e tal, né? E aí o Douglas falou assim: poxa vida, nunca mais eu dormi aqui, né? Tô com saudade. Posso vir dormir aqui um dia? Pode, filho, pode. Pode vir todo mundo. Aí o Felipe já gritou lá: não, o sofá é meu, né? Entendeu? Fazer um acampamento, né? Quando você vê quantos anos a Gabi já é casada. A Gabi casou na pandemia, acho que foi 21, né? Então são 4 anos já de casado. Para falar: tô com saudade de vir dormir na sua casa, você fala: peraí, acho que alguma coisa certa a gente acabou fazendo. Deus foi bom, gracioso e derramou isso sobre nós. Os filhos precisam ver isso nos pais, entender que nós somos falhos, entender que nós somos heróis e somos bandidos, como diria o poeta, né? E essa reflexão vai continuar no próximo bloco. Sempre achei a imagem de um guerreiro atirando a sua flecha algo muito bonito. Você percebe que há um cuidado com a posição do corpo, dos braços, posição da cabeça, os dedos e um olhar sem vacilar, com um objetivo muito claro, que o seu instrumento, a flecha, venha alcançar o seu devido fim. Para isso acontecer, há muito treino e aprendizado nesse processo.
Nós lemos no livro de Salmos 127, do versículo 3 ao 5, o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Filhos são presente de Deus para nós. O texto fala que pais são os guerreiros e os filhos as flechas, que irão alcançar locais distantes no cumprimento de um propósito. Tanto as flechas como os guerreiros precisam de ser trabalhados para que no momento necessário estejam prontos para alcançar o objetivo. Assim é com os filhos e com os pais. Para o cuidado de uma flecha, há de ter disposição e sacrifício. Precisa armazenar de forma certa, limpar, protegê-la no estojo correto para não ter nenhum desgaste. As penas e as pontas devem estar no tamanho certo e bem fixadas, para que quando forem usadas estejam ideais. Usando essa imagem, nós pais também precisamos crescer e aprender a manusear de forma correta as flechas que o Senhor nos dá. Poderemos nos sentir cansados, incapazes de tamanha obra, de sermos responsáveis por uma outra vida, que é realmente um grande desafio. Mas é nessa jornada que nós temos a possibilidade de crescer, amadurecer e sermos os guerreiros diligentes, preparando as nossas flechas com a ajuda e direção do nosso Deus. Que você possa, junto com o seu filho, durante o caminho, preparar ele para as fases e eventos da vida, mas que também possa se deixar aprender e ser um grande instrumento de Deus na vida dele. Que Deus te abençoe. Quanta coisa boa a gente falou aqui, e eu espero que você tenha também repensado na maneira que você tem educado os seus filhos e também perceber que é preferível chorar agora do que deixar para chorar depois, né? E que você então aproveite esse momento, essa oportunidade para ter uma conversa boa e saudável com os seus filhos. E depois conta pra gente como é que foi, através do nosso WhatsApp 11 974 181 456. E siga a gente também através do Facebook e do Instagram do Mulheres de Esperança. É isso mesmo, eu quero agradecer, pastor João Paulo, obrigada mais uma vez. Delícia. Que bom, a gente aprendeu muito nesse episódio. Eu espero que tenha aí trazido esperança, tenha trazido aprendizado para você também, que está nos ouvindo, nos assistindo no YouTube. E a gente se vê então no próximo episódio. Até lá! Escreva para nós, mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br. Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.